A Bíblia como fonte autoritativa da nossa vida, na vida da igreja, a tradição, os nossos costumes, como nós vamos colocar tudo isso à luz da palavra de Deus. Este vai ser o centro de todos os temas que vamos discutir hoje aqui no programa Lições da Bíblia. O programa está no ar e eu fico feliz porque você já está aí na sua casa, no seu carro, acompanhando pela internet, na igreja, em algum ponto, acompanhando a programação da Novo Tempo e acompanhando também o programa Lições da Bíblia dessa semana. Nós estamos nessa temporada estudando sobre a interpretação das Escrituras, como interpretar as Escrituras, e já nesta quarta semana, especificamente hoje, nós vamos estudar sobre a Bíblia como fonte de autoridade, autoritativa de nossa teologia. É importante a palavra de Deus ser essa autoridade para a nossa teologia. Os pastores que estiveram na semana passada, eles voltam ao programa e participam com a gente de novo, e eu fico feliz por isso. Pastor Cláudio Leal, muito bem-vindo mais uma vez. Uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, pastor. A alegria nossa de participar novamente nesse bom programa. Que bom. Pastor Cláudio, ele trabalha aqui no estado de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista da Associação Paulista Sudeste. É uma alegria poder também contar com representantes dessa bonita região. Juntamente com o pastor Cláudio, o pastor Laércio Silva Cardoso, né? Esqueci do Silva aqui, mas é o teu nome completo, tem que dar menção. O pastor Laércio é quase um xará aqui, um xará meu, né? Eu acho que a raiz é quase igual, né, do nome. Uma alegria poder recebê-lo mais uma vez. O pastor está vindo lá da Bahia, ele é de Feira de Santana, ele cuida de várias congregações, cuja sede pastoral é Panorama. Parque Panorama. Parque Panorama. Ele disse a semana passada e me lembrei aqui agora. Alegria recebê-lo, pastor. Alegria toda minha. O ambiente é maravilhoso. Estar com Cláudio, pastor Cláudio, é um privilégio. Estar contigo também. Dá muita alegria. O programa é motivador. Que bom. Motivador, a discussão é boa. E, bom, um prazer estar com você também, que está aí nos assistindo, né? E que bom, pastor. Muito bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui. Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor Cláudio, você pode orar, por favor? Prazer. Nosso bom Deus, que privilégio nosso meditar na Santa Escritura e descobrir nelas as verdades que podem mudar a direção da nossa vida e nos tornar mais felizes nesta terra e candidatos ao reino dos céus. Acompanha-nos agora ao meditar sobre esse importante tema e que o Espírito de Deus, que inspirou no passado os homens a escreverem este livro, ajudem também a cada ouvinte a compreender a importância das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Laércio, dentro do tema dessa semana, todas as religiões cristãs usam a Bíblia, a Escritura, como autoridade? Veja, existem alguns elementos que são interessantes. A Reforma Protestante, ela aconteceu basicamente em função da Bíblia. Aliás, todas as reformas que nós temos registrados, inclusive a reforma de Josias, a de Ezequias, a gente tem um encontro com a Bíblia para poder se realizar a reforma. Na Reforma Protestante, o tema não era que a igreja não cria na Bíblia ou não usava a Bíblia. O problema era o sola Escritura, é usar somente a Bíblia como fonte autoritativa para orientar nossa visão de Deus. E a Bíblia somente como nossa única regra de fé e de prática. Esse é o tema. Então, quando nós vamos para outros ramos dentro do cristianismo, isso varia muito. Para algumas denominações, elas possuem um colégio teológico, porque compreendem, por exemplo, né, que o crente, ele sozinho não pode interpretar a Bíblia. E não é assim. O Espírito do Senhor pode acompanhar você, orientar você no seu estudo, e a Bíblia ela é auto-interpretativa. Você não pode delegar a interpretação, confiar nisso, porque um homem com a Bíblia, mais o Espírito de Deus, ele pode muito em sua compreensão.
Uma outra verdade é que alguns consideram outros elementos, como tradição, como a força da cultura, a tentativa de adaptar a cultura. Então, na hora de fazer a leitura do texto bíblico e tomar como autoridade, alguns tomam outras fontes. Entendi. A Bíblia e mais alguma coisa. O tema da reforma da protestante do século XVI foi o sola, porque se considerava a Escritura, mas já estava muito misturado. E hoje não é muito difícil perceber que já existe uma mescla em muitos ramos dentro do cristianismo. Então, pastor Cláudio, também para ouvir a sua opinião, ouvimos aqui do pastor Laércio, poderíamos dizer que todas as denominações cristãs usam as Escrituras como base para a sua teologia, mas muitas delas usam um peso diferente para a autoridade. Exatamente. Desse livro, das Escrituras? No conceito de religião, não existe religião sem a Bíblia, no mundo cristão. Não é? Todas as religiões cristãs estão fundamentadas na Bíblia. Então, por que tantas diferenças? Porque cada igreja tem doutrinas diferentes, costumes diferentes. Está exatamente no que o pastor Laércio falou. Qual é a referência primordial que você usa além das Escrituras? Então, você poderia usar, como ele mencionou aí, a cultura, a tradição, que em si mesmas não são um problema, não são erradas, mas que quando elas se tornam a base de referência para o que é verdade, isso compromete todo o conceito e todo o conhecimento da verdade, não é? E nas religiões que conhecemos no mundo aqui ocidental, você tem igrejas grandes que usam a tradição, você tem um outro grupo de pessoas que usam a experiência, que é um elemento importante, mas não pode ser a base, né? Todos os pentecostais, neopentecostais, têm muito forte a experiência carismática como referência da revelação. E a cultura. Todos nós somos influenciados um pouco por tudo isso. Só que todas estas coisas, elas são fruto da experiência humana e ela não pode servir como base para a fé, para a doutrina e para princípio interpretativo da revelação. Pelo que a gente aprende na Escritura, a Bíblia tem que ser a base para se autoexplicar e para que possamos melhor conhecer. Esse peso diferente que de um movimento religioso para outro, que a palavra de Deus tem, mostra que a autoridade ela é meio seletiva, né? Ou seja, a Bíblia, ela tem autoridade na minha vida, mas naquele ponto ali já não é mais autoridade, eu vou mais pela tradição, ou pelo costume, ou pela experiência. Seria, trocando em miúdos, mais ou menos essa questão, pastor? Mais ou menos essa questão. Por exemplo, nós temos um segmento dentro do cristianismo que tem a Bíblia e tem a igreja. Então eles olham a Bíblia, eles interpretam, foi a igreja que fez a Bíblia. Então a igreja é uma autoridade sobre a Bíblia. Veja a questão. Quando nós tomamos a nossa visão, por exemplo, a visão adventista, nós consideramos diferente, é o inverso. Nós consideramos a Bíblia uma autoridade sobre a igreja. E quando igreja e Bíblia se desencontram, é a igreja que se submete, mudamos a igreja, não mudamos a Bíblia. Então, hoje, a gente vê um conjunto de manifestações, um conjunto de opiniões, porque a Bíblia não muda. E às vezes tem posicionamentos bíblicos que são inconvenientes. Eu ouvi uma vez uma situação interessante. Uma mãe foi à escola para levar a filha e ela percebeu que os carros não diminuíam a velocidade na porta da escola. Isso incomodou aquela mãe. E então ela foi em casa, buscou um secador de cabelos, chegou na porta da escola junto à placa, colocou um cabo de vassoura, um cabo de rodo de vassoura, amarrou o secador e colocou o secador apontando para a pista. Os carros vinham e freavam. Interessante, né? Porque pelo risco de matar a criança, ninguém diminuía a velocidade. Mas pelo risco de levar uma multa, todo mundo diminuía. Não é? Veja,
nossa relação com as verdades absolutas, e que na Bíblia são imutáveis, nos obriga a tentar tomar uma outra fonte de autoridade. Muitas vezes, mais para escapar de coisas que a Bíblia nos pede e que a nossa vontade não está disposta a viver. Interessante esse raciocínio que o pastor Laércio fez, pastor Cláudio, porque a gente vive num mundo onde nós temos muitos segmentos religiosos. Deus nos dá liberdade para estudarmos a Bíblia e definirmos o nosso posicionamento, apesar do caminho ser este é o caminho, andai por ele, disse o Senhor. Então a palavra de Deus tem que nortear. Mas temos liberdade, o ser humano tem liberdade para escolher o seu caminho. Em algum momento, nessa visão da escolha do caminho, entra o egoísmo, porque ele começa a falar assim, não, eu vou escolher uma religião para minha família, para os meus filhos, que possa me transformar num bom cidadão, numa boa pessoa, mas eu preciso também que ela se adapte a mim. Quer dizer, então, é um negócio meio complicado. Parece que a gente vive um momento no mundo religioso que parece que a Bíblia está com cada vez menos autoridade, e o que mais tem autoridade é o que eu acho, o que eu penso, o que é bom para mim e para a minha família. Como você vê essa questão, hoje, do tempo em que a gente vive? No contexto de mundo que a gente vive hoje, se valoriza demais a vontade individual de cada pessoa, os direitos que ela tem como indivíduo. E a religião acabou se tornando uma espécie de mercadoria que está em prateleira de supermercado. Ao gosto do freguês. Ao gosto do freguês. Então o freguês entra numa prateleira religiosa e ele vê, essa daqui não pode cortar cabelo, essa aqui eu não gosto, essa aqui pode cortar cabelo, essa eu gosto. Então, a religião se tornou um mercado para agradar fregueses, e quanto maior a diversidade de freguês, maior a quantidade de religião disponível. Isso no passado não foi assim. Há um princípio bíblico que norteia a humanidade e as pessoas se adequam a ele. Isso é fruto desse mundo pós-moderno, onde existem opções de bolacha, de sabonete, de perfume, e há também a opção de igreja que agrada ao seu gosto e à sua conveniência. Como o pastor disse, há coisas da Bíblia que são inconvenientes. Claro. Sim. Que vai contra o meu gosto pessoal, a minha cultura ou a minha experiência. Exato. E eu não estou disposto a me submeter a isso. Então, eu queria abordar agora o tema da tradição, que é uma das coisas que as pessoas optam pela sua religiosidade, né? Eu tenho estudado a Bíblia com algumas pessoas e algumas delas às vezes falam assim, não, mas eu sou de tal religião porque é uma tradição da minha família. Religião se escolhe por tradição, pastor? Onde é que entra a tradição na nossa vida espiritual? Veja, na verdade, a palavra viva de Deus faz surgir em cada um de nós uma atitude em relação à vida. E aí eu começo a viver à luz do que eu recebi, e eu começo a viver, e esta vida que eu vivo também é influenciada pelo contexto onde eu estou, é inevitável isso. E eu começo a viver. Com o passar dos anos, aquela maneira de viver, aquele estilo de vida, vai se consolidando, e a gente começa a considerar, por exemplo, que música sacra só é se seguir aquele padrão. Mas aquele padrão é o padrão da minha cultura. Aquele padrão é o padrão do meu gosto. A tradição ela é formada a partir dessa compreensão. Eu compreendo a palavra de Deus e começo a viver. A maneira como eu vou vivendo a palavra de Deus vai se consolidando, e depois de 10 anos é daquela forma que se vive, depois de 20 anos continua daquela forma, daqui a 50 anos essa forma de viver a palavra de Deus está tão consolidada que ela se transforma em uma tradição. A maneira de colocar os móveis, de dispor os móveis dentro do ambiente da igreja. O tipo de música que eu escuto. Mas se você for para outro lugar, as pessoas também adoram a Deus ali. E a gente precisa ter a sabedoria, porque o livro sagrado, ele orienta princípios. A tradição, ela não é má, nem é boa. O detalhe é que a nossa experiência de fé
tem que ser vivida dentro do nosso contexto social. Não adianta eu tentar repercutir a cultura judaica no Brasil. Por exemplo, a indumentária, corte de cabelo, a forma de tratar a mulher. Acha que cabe no nosso contexto? Então, eu recebo o Evangelho e vou vivê-lo na minha cultura. A forma de viver gera uma tradição, mas essa tradição não necessariamente é bíblica e eu não necessito impor aos bolivianos, por exemplo, aos paraguaios, aos argentinos, se eu vivi a minha experiência aqui. Nesse contexto, então, pastor Cláudio, como ele disse que a tradição não é boa ou ruim, ela tem que estar debaixo da autoridade da palavra, senão ela se torna um problema. Exatamente. A palavra tradição é a palavra de latim, né? Que vem é passar adiante. E esse passar adiante são situações vividas na comunidade que pai passa de maneira oral para filho, para neto, para bisneto, e ela acaba se tornando parte da cultura local. Qual o problema da tradição? Com todo respeito, mas a tradição é burra. A tradição não tem lógica, a tradição não existe uma razão. Se você perguntar para uma pessoa que age pela cultura por que você faz o que faz, ela simplesmente vai dizer, eu faço porque meu pai fazia, minha avó fazia, meu avô fazia, e eu faço também. Virou uma tradição. Uma tradição. Então, a tradição não é lógica, ela não é racional, ela não é inteligente. Não é fundamentada. Não é fundamentada. Posso dar um exemplo rápido, sem cortar seu raciocínio? Claro que sim. A história daquela moça que perguntou para a mãe, por que a gente corta a cabeça do peixe e o rabo? Ela falou, não sei, vamos perguntar para a avó. Vó, por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Falou, porque quando eu casei a frigideira era pequenininha, eu cortava a cabeça e o rabo do peixe para poder cozinhar o peixe. Ninguém sabia o motivo, mas virou a tradição. Virou a tradição. Só sem querer cortá-lo ali. Hoje já existem formas que cabem um peixe inteiro e a pessoa continua cortando a cabeça e o rabo. Entendeu? Agora, a religião, ela está além da tradição. Não é? Você vai para Romanos capítulo 12, Paulo estimula os cristãos a terem um culto racional, um culto inteligente, um culto que tem base, tem lógica, tem razão de ser. Então, nesse aspecto, não é sábio usar a cultura como referência para a religião. A escritura, sim. É óbvio que a cultura também contém tradições. Sim, lógico. E nós também estamos imersos em tradições. Mas a normativa bíblica está acima da cultura. Eu vou chamar um intervalo agora e a gente continua exatamente desse ponto, porque eu quero fazer essa ponte da tradição para a cultura, para a gente poder ter esse crescimento aí. Não saia daí, nós voltamos em instantes com a continuidade desse assunto aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, onde, com base bíblica, estamos tentando estudar aqui a Bíblia como a fonte de autoridade para a nossa teologia. Já estamos discutindo aqui sobre a tradição, os perigos da tradição, isso é bastante complicado. Pastor Cláudio, a gente estava falando sobre esta questão da tradição e a questão dela, aí vem nesse contexto a pergunta, qual era a tradição então de Jesus? Ele era movido pela tradição também? Como foi a postura dele quando viveu nesse mundo? O detalhe é que a tradição, ela vai tentar dizer para você, a partir dela, quem é Deus. Você toma o texto bíblico, aí você conhece na Bíblia a pessoa de Deus e a vontade dele. Duas coisas básicas, porque a partir daí você forma a teologia. A teologia da família. Bom, depende de quem seja a pessoa que está falando. E se a pessoa é Deus, então eu conheço Deus, eu tenho uma ideia qual será a teologia da família. A teologia do pecado. O que é o pecado? Desde a perspectiva de Deus, não da minha. E o texto bíblico traz e forma a nossa teologia a partir do texto bíblico. Mas eu posso formar a minha teologia ou contaminar a minha teologia com a tradição. Por exemplo, e a tradição tentar me dizer o que é o pecado. E ela dizer que pecado é uma coisa, quando na realidade, biblicamente, que está, onde na Bíblia está explícita tanto a vontade de Deus quanto o caráter de Deus, estão dizendo que pecado é outra coisa. Exemplo, a tradição ou a cultura, por exemplo, podem tratar pecado como problema. Só que pecado e problema são coisas diferentes. Problema você resolve. Pecado não. Pecado você abandona.
Mas quantas vezes você ouviu alguém em pecado dizendo que está com problemas? Eu estou com um probleminha. Não, isso não é um probleminha. Problema a gente resolve. Pecado a gente não resolve. Então, a teologia, ela é formada a partir da Bíblia e somente da Bíblia. Eu não posso formar a teologia a partir da cultura. Não posso. Por quê? Porque a cultura muda, meu amigo. A Bíblia é fixa e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quem me disse que a cultura é inspirada pelo Espírito Santo? Quem me disse que a tradição é inspirada pelo Espírito de Deus? Mas a Bíblia é. Podemos dizer, então, que tradição e cultura não tem problema nenhum termos na nossa religiosidade, desde que ela não esteja em oposição às Escrituras. É esse o posicionamento? Olha, podemos ter a tradição, ter a cultura, desde que não esteja em oposição? Eu vou à Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, para os coríntios, os crentes em Coríntios: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. A tradição faz parte da vida religiosa. Paulo ensinou para eles hábitos religiosos que faria bem se fossem retransmitidos como parte da tradição. Onde está o problema da tradição ou da cultura? Quando você começa a colocar a tradição com valor doutrinal, quando você começa a atribuir valor à tradição, um valor similar a um princípio bíblico. Entendeu? Um exemplo, usar gravata aqui no Brasil é uma tradição. Não existe nada na Bíblia que diga que um pastor deve usar gravata, que deva ser assim. Eu gosto de gravata, eu acho bonito, mas é parte da nossa cultura. Outros pastores em outras regiões do mundo não usariam gravata. No momento em que eu começo a colocar gravata como uma condição sine qua non para que alguém possa pregar, para que alguém possa ocupar um lugar na igreja, o dia que eu começo a atribuir valor à gravata, a uma virtude cristã, então eu estou... uma doutrina, inclusive, então eu estou colocando nela no mesmo nível da Bíblia. E aí está completamente equivocado, porque o que normatiza a vida cristã é a Bíblia. Então a tradição tem que partir da Bíblia, e não a Bíblia está sujeita à tradição. Nos dias de Jesus, eles exageraram. Os judeus da época de Jesus elevaram a tradição muito acima. Muito acima. E a gente precisa ter cuidado, porque da tradição não vem autoridade. Para formar uma teologia? Não. Muita coisa da tradição judaica, né, era boa. Por exemplo, o cuidado com os mandamentos, quando eles dizimavam a hortelã, nos detalhes, o coentro, né? Eles eram zelosos. Sim. Porém, o zelo deles foi tão exagerado, passou a ser Bíblia, passou a ser texto inspirado, né? Aí e julgavam as pessoas a partir disso. Esse é o problema. Eu vou até um pouco mais longe agora, partindo para uma reflexão. Porque julgar o judeu por ter ido além na questão tradição é fácil, porque hoje eu conheço o contexto histórico, no que eles erraram e Nós etc. temos uma posição confortável. Uma posição confortável julgando algo que já ocorreu. Exato. E que eu posso julgar os efeitos dessa escolha. Sim. Agora, nós estamos imersos também numa cultura de secularismo, de consumismo, uma cultura pós-moderna. E eu tenho dificuldade de me ver nessa cultura e ver as implicações dessa cultura na minha religiosidade. Perguntar hoje para um cristão qual é o efeito do consumismo ou do materialismo na sua religião, qual é o impacto disso, é como você perguntar para um peixe se a água está fria. O peixe nunca nem percebeu que ele vivia na água, quanto mais que ela está fria. Então, resta para nós cristãos hoje termos um senso crítico pessoal para analisar o que eu faço e por que eu faço. Sim. Qual é a base bíblica que eu tenho para fazer o que eu faço? Sim. Ou para exigir de você o que eu exijo? Porque pode ser que eu esteja exigindo dos meus filhos, da minha esposa, da minha família ou da minha comunidade religiosa certas atitudes ou certas
não sei, experiências que seja puramente cultural, puramente tradicional e não necessariamente religioso. Perfeito. E o outro perigo da tradição é que a prática dela traz um certo conforto à consciência. Porque eu pratico uma série de coisas supostamente religiosas que me dá tranquilidade de que estou fazendo a vontade de Deus. E pode não estar. Sim. E esse é um ponto muito importante. Você que está acompanhando aqui a nossa conversa nos estúdios da Novo Tempo, porque é motivo de reflexão, sim. Uma religião verdadeira, piedosa, ela tem que fazer da palavra, do Evangelho, das Escrituras, a sua regra de fé, não é? Ela tem que ser a base da nossa teologia e prática, da nossa doutrina, e se ela está com essa visão mais humana, com o peso da tradição e da cultura, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma frase assim: o Evangelho é transcultural. Ele está acima da cultura. Então ele está acima da cultura brasileira, árabe, hindu, né, oriental. Como você vê, pastor, essa frase? O Evangelho é transcultural. Ele está acima da cultura, ele é supracultural, ele transcende a cultura dentro da palavra que você colocou. Realmente ele é superior a isso, mas ele tem que viver na sociedade. E o Evangelho alcança o árabe em sua cultura? Alcança. Ele vai viver igual um brasileiro vive? Não, ele não vai viver. O Evangelho alcança o africano? Também. Alcança o índio lá no Chaco paraguaio? Alcança aquele índio. Mas ele vai demorar um pouquinho para cantar do jeito que a gente canta. O detalhe é que muitas vezes a gente não quer apenas evangelizar, a gente quer aculturar o outro. A gente quer que o outro imite a nossa cultura. A gente quer que o índio vista a nossa roupa. Isso é cultura. Ele veste aquela roupa que ele veste. Na cultura dele é decente, é digna. Eu posso não compreender como é digna. Como é decente. Eu posso não compreender. Mas quem disse que eu vou compreender tudo? Olha, o Evangelho é composto por princípios. Levantar os princípios bíblicos e ver as pessoas acessarem a salvação. Eu acho que esse é o grande elemento. Acceder à graça, acessar a graça, receber a graça do Senhor e alcançar a libertação do pecado. A gente precisa destravar. Parece que em nosso processo evangelizador, a gente não quer só pregar o Evangelho, a gente quer aculturar também. Quer que o outro reproduza o espelho nosso. Por aí não vai. Seja como eu sou, né? Então não é legal. Agora, dentro da visão religiosa, nós temos hoje um excessivo valor à experiência. Sim. Então, recentemente eu ouvi uma pessoa falando assim: eu fui em tal igreja e não senti o Espírito Santo. É seguro esse sentimento, pastor Cláudio? É inegável que na vida religiosa você viva a experiência. A experiência está marcada em todos os encontros do homem com Deus, não é? Você vê que quando os seres humanos presenciavam uma manifestação de Deus, eles sempre materializavam essa experiência de alegria, de confiança de alguma forma. A Bíblia diz que quando Maria soube que estava grávida do Espírito Santo, ela cantou. Miriam, quando atravessaram o Mar Vermelho e viram a salvação de Deus operada ali, ela dançou de alegria. Não é? Davi, quando trouxe a arca do concerto para Jerusalém, ele também cantou, tocou, dançou. Então, a experiência faz parte da vida religiosa. Só que a experiência parte do ser humano. E o ser humano está contaminado pelo pecado. Obviamente, as suas percepções, as suas sensações podem ser muito próprias e particulares tuas e podem também estar contaminadas
pela tua cultura, pela sua percepção, pelos seus modo desejos. De ser, seus desejos. Então, ela não é segura. O coração do homem é enganoso. Quantas vezes o meu coração é quem arma armadilha para mim? Compreende? Ele monta a armadilha. Exatamente. Tendo um coração enganoso, confiar que a sensação que eu obtive a partir de uma determinada experiência seja o indicativo de que Deus quer que eu vá por aquele caminho. Claro. Aí eu tenho a minha mãe, aí eu tenho os meus amigos dizendo, olha, esse rapaz não é adequado para você, você vai casar com ele. Não, mas eu saí de casa, e quando eu saí de casa, eu estava no meu carro e eu fiz um pacto com Deus. Senhor, se quando eu parar no semáforo, o semáforo tiver verde é para eu ir em frente nesse casamento. Se tiver vermelho é para eu parar, se tiver amarelo é para eu esperar. Você está achando que vai parar onde? Eu vou colocar misticismo, contaminar minha vida com misticismo, quando eu tenho a palavra de Deus orientando o tipo de associação que eu devo adotar. Aí eu estou buscando o quê? Buscando experimentar alguma coisa mística. Exatamente. Sabe, eu vou tocar num vespeiro aqui. Há um tempo atrás eu fui num local e num momento de louvor, o dirigente do louvor falava assim, levante a sua mão, mas eu não estava com vontade de levantar a minha mão, mas eu estava no espírito de adoração. E aí a pessoa voltou a dizer, você vai adorar e você vai sentir a presença de Deus, levante a sua mão. Só que era uma multidão, né? Eu fiquei na minha ali, eu não estava com vontade de levantar a mão. E às vezes as pessoas começam a nos julgar porque não levantamos a mão. Em outro momento eu posso erguer a minha mão. Qual o problema? Não é? Não é eu levantar a mão ou abaixar a mão que vai dar o espírito de adoração que eu tenho na minha cabeça. Porém, quando eu começo a induzir uma pessoa que a sua verdadeira experiência de adoração a Deus ela está baseada num aspecto exterior, eu começo a impor sobre o outro um tipo de regra que se você não fizer aquilo, você é como se fosse um peixe fora d'água. Não, eu não sou desse mundo aqui. Eu sou de uma outra esfera tal. Vocês têm esse sentimento que isso está ficando muito comum em muitos movimentos religiosos, sem querer falar mais nada? Com certeza. Porque eu já toquei no vespeiro aqui, mas vocês têm esse sentimento. Com certeza. A gente reconhece que a adoração ela é uma resposta do ser humano à intervenção divina na sua vida. Claro. Quando você observa os personagens bíblicos, eles reagiram de forma diferente. Alguém chorou. Sim. Jesus chorou. Lógico. Davi dançou. Maria cantou. Os anjos cantaram quando anunciaram o nascimento de Jesus em Belém. Então, a adoração que parte do indivíduo, ela passa pela sua personalidade, pela sua idade, pela sua cultura, não é? A reação sua, uma pessoa na meia-idade é diferente de um adolescente. Exatamente. Então, respeitar essas diferenças significa respeitar que Deus se relaciona de maneira individual, gerando experiências diferentes. Agora, está tudo certo. Perfeito. O problema é quando eu parto da experiência para julgar a minha relação com Deus. Então, o dia que você vai à igreja e você se emociona e chora, você diz assim, nossa, hoje eu senti a presença de Deus nesse culto. Porque chorou. Porque você chorou? Porque você se emocionou? E o dia que você for e for um culto racional que te chama a razão e você não chora? Um culto que te repreenda. Ninguém vai chorar muito fácil. Você vai ficar... Chorar de raiva. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar mesmo. Mas uma exortação... Bom, em algum momento pode ser comovente, mas muitas vezes não é comovente. Claro, exatamente. Né? E aí pronto, e então porque não houve êxtase, não houve adoração, não houve a presença de Deus. Mas... O que nós estamos discutindo é que isso não pode ser base para a nossa teologia. Para formar teologia, era isso que eu ia dizer agora. Isso não pode ser base, quer seja a nem para a sua, tradição, a cultura. E menos ainda para julgar a experiência do outro. Exatamente. Aí nesse caso a gente andou bastante agora na teologia da adoração. Formar uma teologia da adoração a partir do êxtase, a partir das sensações, é temerário. Muito. Porque o texto sagrado fala de um Deus
que diz como quer ser adorado. Uhum. Ele orienta. Exatamente. E um dos elementos que é pontuado é a racionalidade. Exatamente. A racionalidade está presente, mas a alegria também está. Claro. As emoções participam da adoração. Exato. Mas não confie. Não norteiam. Não confie. Porque é bíblico, né? Enganoso é o coração do homem. coração. Vamos tomar cuidado. Não vamos ser guiados pelo sentimento, que isso é um risco para a vida espiritual. A Bíblia é a base para a nossa teologia. Tem que ser. Para a sua vida, para a minha vida, e é assim que a gente tem que viver. Bom, nós estamos com o nosso tempo andando, viu? Sim. Está voando. Voando. E nós vamos chamar mais uma vez o intervalo e já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E bom que você continua com a gente. Estamos estudando um tema muito importante dentro do nosso manual de estudos, a lição da Escola Sabatina, que nós usamos aqui no programa Lições da Bíblia. Dentro do pano de fundo da interpretação bíblica, nós estamos estudando nessa semana que a Bíblia tem que ser a base, a fonte de autoridade para a nossa teologia. Já vimos que a tradição é boa, mas quando ela está em oposição à Bíblia, ela não é boa. Já vimos que a experiência faz parte da vida do cristão, mas quando está em oposição com a palavra, também não é boa. Temos que seguir a palavra sempre. Já vimos que a cultura é importante, todos nós temos a nossa, assim como todos nós temos a nossa experiência, como todos nós temos a tradição, a nossa tradição, mas se estiver em oposição à palavra, ela não resolve. Ela não vai resolver sua vida espiritual e não vai lhe fazer bem. A Bíblia acima de todas as coisas. Bom, conversando aqui com os pastores que nos visitam, a gente vê como é importante o estudo da Bíblia. E todas as semanas aqui no programa nós oferecemos a você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo, através dos estudos bíblicos que são oferecidos aqui no programa. E em cada programa da TV você vê que tem um curso bíblico sendo oferecido. Nós estamos oferecendo neste ano aqui para você um curso bíblico digital, que é o curso Descobertas Bíblicas. Muito importante esse curso. Você pode fazer através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse curso. A plataforma está no site biblia.com, ela é esse site, você vai entrar no biblia.com, você vai fazer um rápido cadastro e você vai ter a liberação do link de acesso a esse curso bíblico digital. Estudar a Bíblia vai mudar a sua vida, pode ter certeza, tenha confiança nisso, que a palavra de Deus nos dá o rumo certo para a vida da gente. Se é isso que você está precisando, curso Descobertas Bíblicas. Pastores amigos, pastor Laércio e pastor Cláudio, um tema importante, e aí vem um tema relacionado agora à razão. A minha razão, ela substitui a base bíblica? Só o aspecto racional? De forma nenhuma. Existe um padre que escreveu um livro muito interessante, é a História das Heresias, o nome dele Roque Frangiotti. E ele disse que toda heresia nasce de um raciocínio lógico. E ele começa a demonstrar esse fato. A razão não vai entender a ressurreição de Jesus. Mas a razão terá indicativos para considerar a ressurreição de Jesus. O cristianismo não é uma religião entregue à razão ou entregue às emoções. Ela é uma religião que nasce da palavra de Deus. Porque tudo em nós, inclusive a razão, está contaminado. Não só as emoções são frágeis. A razão da gente também é frágil. E quantas vezes uma pessoa usa a lógica para se defender, sendo que ela é culpada. E usa lógica. E distorce a verdade usando lógica. Então a lógica não é algo que necessariamente vai pactuar com a verdade. Não necessariamente. A lógica, muito facilmente, não vai compreender os milagres de Cristo. E o milagre faz parte da fé cristã. Olha aí. O milagre faz parte da fé. E a razão não vai entender isso. Mas o nosso culto tem que ser razoável.
tem que ser razoável. O meu culto tem que chegar ao entendimento. Eu não posso me ajoelhar sem entender que ajoelhar-me é um gesto de rendição. É racional ajoelhar-me. Eu não posso ajoelhar-me por tradição. Fechar os olhos, em algumas culturas você ora sem fechar os olhos. Na nossa cultura, fechar os olhos tem um sentido, que é renunciar à minha visão sobre o tema a respeito do qual eu estou orando. É simbólico apenas. Senhor, eu renuncio à minha visão de mundo. Eu quero olhar esse tema de tua perspectiva. É um símbolo interessante. Então, tem algumas culturas que oram com os olhos abertos, outras com os olhos fechados. E há que se entender. Mas tudo o que eu faço precisa ter um sentido. Porque a falta do sentido é a matéria-prima para gerar o vazio. E vazio, creia ou não, é a matéria-prima da angústia. Aí você começa a ir à igreja sem sentido, a orar sem sentido, a louvar sem sentido. Precisa ter sentido. Então a razão vai participar, mas a razão não é suficiente para que você viva a experiência cristã. Né? É preciso fé. E a fé é um salto além do razoável. Pastor Cláudio, a sua visão também sobre essa questão da razão e daquilo que Paulo fala sobre o culto racional, como disse o pastor, como você vê essa questão na vida cristã, no estabelecimento da nossa teologia? Como disse o pastor, a razão não prescinde da fé, ou a fé não prescinde da razão. Sim. É por meio da sua capacidade de racionalizar, de maneira inteligente interpretar os fatos, que te permite desenvolver uma fé sólida e saudável. Porque a fé também não é uma coisa cega, burra, que você agarra no vazio, não é? O problema Nem é isso que Deus quer. Nem é isso que Deus quer. Tem que ser coerente. Né? Exatamente. O problema da razão é quando você parte dela para compreender Deus. Porque Deus não é, na nossa mente, lógico e racional. Não é? E a razão, como disse o pastor Laércio, está contaminada por várias coisas, pela nossa limitação, pela nossa cultura, pela nossa formação, as vaidades pessoais. Um exemplo interessante é quando o presidente americano Thomas Jefferson, ele decidiu selecionar da Bíblia o que era racional, o que era inteligente acreditar. E ele praticamente excluiu todos os milagres da Bíblia, do Novo Testamento, porque milagre não é racional, milagre depende de fé, é extra. Milagres não se explicam, se aceitam, não é? Então, a razão é necessária para uma fé saudável e inteligente, mas ela não pode partir da razão para a Bíblia. Quando a gente parte da razão, a gente já erra, tomando a gente mesmo, o ser humano, como referente para compreender Deus. O finito tentando compreender o infinito, a criatura tentando compreender o Criador. A razão, ela não pode agir de forma independente. Sim, não pode. Não pode, exatamente. Nesse raciocínio, pastor, que você usa, a base bíblica, as Escrituras, dão a estrutura necessária para a razão. Ou seja, eu parto da Bíblia para a minha razão, e não o contrário, né? Exatamente. A Bíblia oferece elementos, informações que uma pessoa inteligente consegue construir de maneira racional uma estrutura histórica, filosófica e perceber que tem coerência no que existe ali, não é? Exato. Nem baseado num sentimento e nem partindo da razão humana, que é muito falível. Pastor Laércio, como última etapa aqui da nossa conversa, eu também quero ouvir o pastor Cláudio sobre esse ponto, relacionado aqui à palavra de Deus. Às vezes, em algum lugar ou outro, a gente encontra uma pessoa que teve um sonho, que teve um sentimento assim, até de visão, de ter uma visão, dizendo que ela sentiu que o Espírito Santo revelou para ela que ela não deveria fazer aquilo. Porém, aquilo ela está no limite entre o certo e o errado com relação à palavra de Deus. Ele está partindo para aquilo que a Bíblia não diz. Como que a pessoa pode nortear a sua vida e entender que ela não pode, que a Bíblia não pode se contradizer e o que Deus falou no passado não vai desfazer no futuro?
mas ela acha que foi o Espírito Santo que revelou para ela que ela não deveria fazer aquilo que a Bíblia está pedindo. O detalhe é que se ela compreender que o coração dela é enganoso, ela tem que desconfiar dela. Se ela conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus deveria ser o parâmetro para ela fazer a decisão dela, tomar a escolha dela. E mesmo que você tenha tido sonhos, tenha tido impressões, qualquer coisa do gênero, dificilmente Deus iria se contradizer. Dizer na sua palavra que o caminho é um e soprar o seu entendimento que o caminho é outro. Por que Deus iria se contradizer? E entre o que está escrito na palavra e entre sensações que eu tive, sonhos que eu tive, ou ideias, ou sugestões de alguém, ou algum teste que eu fiz, como foi o caso do semáforo que eu citei agora, eu preciso ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai orientar, ela vai lhe dar segurança. Eu costumo dizer que ninguém vai fazer uma pergunta ao Senhor, depois de examinar a sua palavra, sem receber de Deus uma convicção, uma percepção do caminho que deve andar. Entende? Então, olhe, confiar em sonhos, confiar em impressões, em sensações, em testes místicos. Se eu tenho a palavra de Deus, eu vou para ela. Por quê? Meu coração é enganoso. No nosso manual de estudos, nós temos esse alerta, né? Dizer que foi o Espírito Santo que falou com a pessoa nunca pode substituir aquilo que já está revelado. É verdade. Porque a Bíblia não se contradiz em nenhum ponto, né? Então, pastor Cláudio, também a sua visão sobre esse ponto, que isso aí às vezes está se tornando muito comum. Sim. Tem a revelação, tem a orientação, mas eu quero seguir aquilo que eu acho que o Espírito Santo falou para mim. A primeira coisa é que o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Mencionando Ellen White, essa escritora que já mencionamos aqui, ela afirma: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. O Espírito não está à parte da Bíblia. Não é? Nós temos aí, não muito longe na história, um exemplo que se tornou história. David Koresh, nos Estados Unidos, um líder religioso, que afirmava aos seus liderados de que ele era o Jesus Cristo que veio em pecado para conhecer o pecado e compreender a natureza do pecador. Então ele chegou aos seus líderes e disse: olha, a partir de hoje, a sua esposa passa a ser minha esposa. E eu vou ter relações com ela, porque Deus me revelou que Ele quer ter netos. E eu, como sou filho de Deus, vou dar netos para Deus. E é impressionante a quantidade de pessoas que aderiram a esse movimento. Foram enganados. E aqui a gente volta ao que Jesus disse na Bíblia, né? Errais, não conhecendo as Escrituras. Exatamente. As pessoas que não caíram na boa lábia desse líder carismático foi aqueles que conheciam. E eu me lembro numa entrevista que o repórter perguntou a um desses seguidores: por que você não caiu na história dele? E ele disse: porque quando ele me disse que eu deveria entregar a minha esposa para ser esposa dele, eu me lembrei no que está escrito: não adulterarás. Eu me lembrei que o texto bíblico diz assim, que o líder religioso deve ser o marido de uma só mulher. Então você vê, ele foi capaz de criar conexões e relacionar o que a Bíblia diz com a realidade que eu estou vivendo e perceber que esse líder estava enganando e mentindo para mim. Então, volta ao pastor Laércio, as sensações são perigosas. A Bíblia tem que ser o elemento que julga as suas sensações para que você esteja seguro de que ela não é fruto da sua imaginação. Louvado seja Deus. Eu acho que nós conversamos um tempo ótimo, suficiente para mostrar para os nossos telespectadores que a Bíblia tem que ser a base. Em tudo. Em tudo. Se um líder religioso pede aquilo que não está na Bíblia para você, não é para praticar. Se a tua cultura está pedindo, não é para praticar. Se a tradição, não é para praticar. Se a tua experiência, não. Não confie nos teus sentimentos. Enganoso é o coração do homem,
deixe sua vida nas mãos de Deus, não é? Para que essa pessoa tenha felicidade e alegria. Gente, muito obrigado. Pastor Léo, o senhor vai voltar para a Bahia levando o nosso abraço para todo aquele povo bom? Sim, maravilha. Bem-vindo sempre, que Deus te abençoe no seu retorno. Pastor Cláudio Leal leva o nosso abraço ao seu povo também. Obrigado pela sua participação. Prazer. E a nossa gratidão muito especial a todos os telespectadores que amam a Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia. A gente se vê aqui na próxima semana, entendendo mais sobre sola Escritura. Nós nos vemos aqui na semana que vem.